Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar início aqui à nossa coletiva. Começando com Wallace e Marco Antônio. Eu peço para que vocês façam uma pergunta para cada um, tá? E direcionem a pergunta primeiro para quem vocês estão fazendo. Boa tarde, Wallace, bem-vindo. Boa tarde, Marco Antônio, bem-vindo. Marco Antônio já estreou nos últimos 2 jogos que chegou a jogar, inclusive sendo expulso ali. Fala um pouquinho para a gente da confusão daquele jogo contra o Cianorte. E para o Wallace, ele subiu com o Brusque para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o maior objetivo do Londrina hoje, que é alcançar esse acesso. O que você pode agregar para o time do Londrina hoje em busca desse acesso? Boa tarde a todos. Graças a Deus eu pude chegar, já participei de 2 jogos, onde fui muito bem recepcionado pela comissão, diretoria e todos os atletas. No primeiro jogo lá contra o Maringá, e a gente pôde sair vitorioso. No jogo seguinte, a gente acabou tendo o lance lá de uma confusão, acho que já estava acontecendo um pouco fora do campo, e aí até pela arbitragem um pouco intencional, acabou gerando ali um desconforto, que não vai ocorrer durante a competição, mas foi bom para a gente ir amadurecendo e até para os meninos mais jovens que estão com a gente entender do que pode ser e pode encontrar durante o campeonato estadual. Bom, boa tarde a todos. Venho trazendo minha experiência, né? Toda a vivência que eu tenho dentro do futebol. O que eu espero poder agregar o máximo possível, contribuir tanto dentro quanto fora de campo, assim como fiz ao longo da minha carreira. E acredito que aqui no Londrina não vai ser diferente, né? Ainda mais com a equipe muito jovem, com muitas apostas, mas a equipe está se reforçando com jogadores de qualidade. E acredito que, principalmente, em entender a competição da Série C, né? E precisa ter uma defesa muito sólida, coisa que tivemos lá no Brusque, nós fomos a segunda melhor defesa e assim conseguimos o acesso. É o primeiro ponto, e isso, junto com o professor Claudinei, quando eu estiver em campo, vou poder colaborar. E no dia a dia, né? Essa é a expectativa. Legal, boa tarde a todos, né? A pergunta para o Marco Antônio é o seguinte: se o Londrina, na verdade, seria aí uma vitrine, né, para você na sequência aí da sua carreira, né? E para o Wallace, que já disputou aí, né, campeonatos aí da principal divisão do futebol do Brasil, inclusive por um dos maiores clubes do mundo, né, que é o próprio Flamengo. Se o Londrina ou a própria Série C motiva você para mais essa disputa aí desta Série C aí em 2025? Bom, com certeza sim, é uma vitrine para mim. Sou ainda um jogador muito jovem, estou amadurecendo. Também é um desafio muito grande, porque graças a Deus na minha carreira, mesmo sendo jovem, já consegui alcançar títulos, acesso até na própria Série C. Eu espero poder ajudar com um pouco da experiência que eu já tive ao longo da minha carreira, junto ao Londrina, para a gente conseguir o objetivo final, que é o acesso à Série B. Boa tarde, Marco Antônio, Wallace, a todos que estão aqui presentes. Perdão. Não, sem problema. Eu venho sempre motivado, né? O atleta de futebol, ele tem o benefício de fazer o que gosta, receber muito bem pelo que tanto prezamos fazer ao longo da nossa vida, né? E quando o Lucas fez o convite, eu não pensei 2 vezes, até sabendo como a cidade de Londrina era, como a equipe está se reestruturando agora com o projeto de SAF. E essa foi meu pensamento na hora que o Londrina me fez o convite, né? Estou extremamente feliz por estar aqui, extremamente motivado e ainda me sinto muito apto para competir em bom nível, assim como eu fiz ao longo desses anos aí, mesmo estando com 37 anos. Eu acho que meus números falam por si em relação ao que eu entrego dentro de campo. E não tenho dúvida que esse ano não será diferente, né? E agora, voltando a frisar em relação que a meta principal do Londrina é subir, vou tentar contribuir da melhor forma possível também. Então, boa tarde de novo, né? Bom, primeiro, eu queria saber do Marco Antônio qual é a sua preferência, porque você chegou no currículo como zagueiro, jogou como volante as 2 partidas, a gente tem informação que você também já atua pela direita. Qual é a sua preferência?
E para o Wallace, o futebol ganhou muita força, né? Hoje é mais vigor físico, caiu um pouco a qualidade técnica do futebol brasileiro. Eu acompanho há 30, 40 anos de futebol. E você vem de uma época que ainda vivia o craque sendo a diferença nas partidas de futebol. Com 37, o que é que o torcedor pode esperar de você nessa mescla que o Londrina idealiza os garotos com aqueles mais experientes? Bom, em relação à posição, eu me sinto confortável para atuar nas duas, tanto volante quanto zagueiro. São duas posições que eu sempre fiz ao longo da minha carreira. E vai ficar a critério ali na conversa interna entre eu e o professor Claudinei, onde ele optar em me utilizar da melhor forma. Eu estou aqui para ajudar, para a gente conseguir o objetivo junto. Espero que seja assim, que dê muito certo, aonde ele queira contar comigo. Desculpa, você poderia só repetir a pergunta? O torcedor pode esperar com 37 anos, você vem de Sim. uma época que tinha muitos craques, hoje é mais força. Né? Sim, sim. Concordo que a qualidade tem caído, sim, em relação às gerações passadas, né? Isso é fato. Mas pode esperar qualidade, muita leitura de jogo, um cara que vai tentar orientar o máximo possível, porque, modéstia à parte, eu tenho uma excelente leitura de jogo, né? Foi isso que me fez jogar, às vezes não tendo a quantidade de força que outros zagueiros tinham da minha geração. E principalmente hoje no futebol, que se pede tanta força e a tal velocidade que se fala, né? Eu consigo ainda, dentro das minhas limitações físicas que a idade te traz, dentro da minha inteligência eu consigo suprir isso, né? Fui escolhido o melhor zagueiro da Série C, ano passado fui escolhido o melhor zagueiro do Campeonato Catarinense, fui muito bem na Série B, então, diante de toda a leitura que eu consigo fazer dentro de campo, eu consigo ainda performar, e performar bem, né? E o torcedor pode esperar, além da questão do meu desempenho, um comportamento de um cara que é extremamente profissional, né? Que vai viver o Londrina 24 horas por dia e que vai fazer o possível e o impossível para colocar o Londrina novamente na Série B. Boa tarde a todos. Wallace, eu gostaria de saber se já deu algum conselho assim para os jogadores mais jovens aí que você está convivendo, quanto defensivamente, né, algumas atitudes dentro de campo. E quanto ao Marco Antônio, eu queria perguntar, né, você está chegando agora, é um reforço, mas se você já se vê hoje como um jogador que será titular do Londrina, jogando a dupla titular aí junto com o Wallace. Bom, antes de qualquer coisa, eu estou em busca da posição, né? O Londrina tem meninos bastante valorosos, assim, já deu para perceber. O Caio, né, o Cadu, o próprio Marco Antônio também, que joga de zagueiro. O Nick também, que é um excelente zagueiro. Né, já deu para ver que tem muitas qualidades. Tem coisas da juventude que é natural que ainda esteja em processo de formação, mas já dá para ver que são meninos que têm muito talento e eu acredito que futuramente esteja galgando voos maiores, né? Eu ainda não tive tempo de conversar muito, porque é muito recente, a gente está se conhecendo, eu sou um cara que demora um pouco para me soltar, né? Porque eu sou um pouco tímido, mas com o decorrer dos meses aí a gente vai ter uma conversa mais franca, né? Eu vou poder colaborar com eles e também aprender um pouco com eles, porque além de ensinar, eu tenho muito que aprender, né? Eu acho que a disputa interna vai ser bastante interessante, pegando até o gancho do que o Wallace falou. Tem muitos outros de todas as posições, tanto o zagueiro quanto o volante, que é muito bem qualificado. Isso vai ficar a respeito do professor Claudinei. Como eu falei, estou aqui para ajudar, para contribuir da melhor forma possível, para que a gente, todos nós, alcancemos nossos objetivos, tanto em conjunto quanto os individuais também. Muito boa tarde a todos. Sou Nilson Filho, canal Alemão Futebol no YouTube. O Marco Antônio, qual é a sua principal característica, qual é o seu principal diferencial, o que você tem de mais qualidade, que você sente melhor jogando bola, que vai deixar o Claudinei Oliveira aí pensando, poxa, tem que colocar ele para jogar? Isso é o que eu gostaria de saber de você. E o Wallace tem uma experiência gigante já no futebol, está aí já mais maduro, 36, 37 anos, tem uma história maravilhosa, acho que é uma excelente contratação do Londrina, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber de você o que ainda te motiva, o que te move, o que te faz ainda querer jogar o futebol. Dentro das minhas características, eu sou um jogador de
muita posição física e também muito bom no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivamente, por mais que às vezes visualmente não tenha uma boa estatura, mas foi algo onde eu pude me destacar a esse pouco tempo curto da minha carreira. Então é isso que eu tenho para contribuir, um cara que vai estar sempre se doando 100% para o clube, para o time, para que possa agregar da melhor forma. O que mais me motiva para continuar jogando futebol é amar esse esporte, né? O jogador de futebol ele é rotulado muitas vezes até como um mercenário, que simplesmente é a questão financeira que faz com que ele queira jogar futebol. Essa não é a minha questão, né? É porque eu amo competir, eu gosto muito de vencer. Para ser sincero, eu gosto mais de vencer até do que da minha família, porque faz o meu dia ficar, né, mais leve. Minha família também entende isso, né? Então, o que me motiva é querer vencer todo dia e poder, né, sempre marcar a história pelos lugares que você passa, né? Graças a Deus, a maioria dos clubes que eu passei eu venci, né? Consegui construir uma história, seja ela grande ou pequena, mas deixei meu nome marcado nesses lugares. E isso é o que me motiva, né? E não tenho dúvida alguma que também eu quero marcar na cabeça e na lembrança do torcedor londrinense, né, que passou um cara aqui que se dedicou ao clube, que se entregou e pôde ajudar o clube a voltar para onde merecia, né, restabelecer a confiança do torcedor com o clube, fazer com que o clube também volte a ter esse vínculo com o torcedor de Londrina, que a gente tem. Eu acompanhava alguns jogos, acho que no Estádio do Café o torcedor poderia ter comprado mais o clube, né? E tudo isso me motiva para poder dar minha parcela de contribuição para que o clube possa caminhar, né, e ganhar títulos, poder competir em igualdade com as equipes também do estado do Paraná e, consequentemente, do Brasil, né? Boa tarde, Marcos Antônio, Wallace, seja bem-vindo. Marco Antônio, como você avalia a oportunidade de estar jogando no Londrina? E para o Wallace, o que o torcedor pode esperar de você? Como eu falei, é uma avaliação muito boa aqui para mim, é uma vitrine. O clube entendo que está numa transição de uma SAF, se reestruturando até ST e tudo mais. Então vai ser muito importante trabalhando com jogadores jovens, dando a oportunidade para ser uma certa vitrine, para que eu possa galgar também os meus objetivos aqui imediato, que é os acessos ou até mesmo título, se Deus permitir. E logo em seguida, quem sabe uma nova oportunidade no cenário maior do futebol, tanto brasileiro quanto para fora. O que eu diria para o torcedor é o que ele não esperar, né? Não espere um cara descompromissado, um cara que não vai viver o clube, um cara que não se entregue dentro de campo. Isso ele não espere. Então, o que ele pode esperar é um cara que vai se dedicar 110%, que vai fazer do suor virar sangue para que o Londrina possa, de fato, voltar à Série B. E isso não está simplesmente no discurso, está no dia a dia do meu trabalho, né? Como eu me entrego, de como eu chego cedo no clube, como eu vou tentar motivar meus companheiros e estimulá-los a poder desempenhar o melhor que eles têm para dar. Então, isso o torcedor vai esperar e pode ter certeza que todos os dias vai ser feito isso de forma consistente e com bastante constância também. Obrigado, Wallace. Obrigado, Marco Antônio.